A cruz. Um instrumento de tortura romano. Um símbolo de vergonha e sofrimento. E, paradoxalmente, o maior símbolo da fé cristã. Mas por quê? Em meio ao sangue, à dor e ao silêncio da morte, Jesus falou. E suas palavras ecoam até hoje. Não foram muitas. Apenas 7 frases. Mas cada uma delas carrega um peso que ultrapassa o tempo e a cultura. As chamadas 7 últimas palavras de Jesus não são palavras soltas. São um mosaico, um testamento final, um sermão pregado não em púlpito, mas em agonia. Elas não apenas revelam quem Jesus era, mas nos desafiam a reconsiderar quem somos nós diante da cruz. Essas 7 frases estão espalhadas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhum deles registra todas as frases em sequência, mas a tradição cristã, especialmente desde o século XVI, organizou essas declarações em uma ordem meditativa. Elas formam uma trilha de reflexão que atravessa perdão, salvação, dor, abandono, humanidade, missão e entrega. Cada palavra será aqui analisada sob múltiplas lentes. A histórica, para entendermos o contexto em que foram ditas. A teológica, para compreendermos o que significam em relação ao plano divino. A simbólica e espiritual, para explorar como essas palavras falam à nossa alma. A cultural, revelando o que significavam no mundo judaico e romano do primeiro século. E, por fim, uma reflexão prática e contemporânea, ligando a cruz às nossas próprias cruzes. Ao longo deste vídeo, você será conduzido por uma jornada profunda que vai além da superfície das palavras. Cada frase se torna uma janela para o coração de Deus. Uma revelação em meio à dor. Se a cruz foi o palco do sofrimento, também foi o púlpito da esperança. Se o Calvário parecia o fim, foi ali que a eternidade invadiu o tempo. E foi ali, pendurado entre o céu e a terra, que Jesus escolheu falar, e nos deixar um legado de amor incompreensível. Por que essas últimas palavras importam? Porque nelas Jesus não apenas comunica, ele revela. Revela um perdão que ultrapassa a justiça. Uma salvação que transcende o merecimento. Uma sede que vai além da física. Um abandono que ecoa o grito da humanidade. Um cumprimento que sela a missão divina. E, por fim, uma entrega que encerra a jornada com confiança total. Essas palavras não foram proferidas apenas para os que estavam aos pés da cruz naquele dia. Elas foram registradas para mim e para você. Para que, ao ouvirmos o Cristo crucificado falar, nosso coração também fosse atravessado, não por um prego, mas por uma verdade que transforma. Prepare-se para mergulhar em cada uma dessas expressões sagradas. Palavras que doem, curam, revelam, redimem. Vamos juntos caminhar pelos mistérios das últimas palavras de Jesus. Entre os gritos da multidão e a brutalidade dos soldados, uma voz sussurra do alto da cruz. E essa voz não pede justiça. Ela pede perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a primeira das 7 palavras de Jesus na cruz. E é, sem dúvida, uma das mais desconcertantes. Imagine um homem completamente inocente, torturado, humilhado publicamente, pendurado entre criminosos, e ainda assim, ele ora por seus agressores. Para entender o peso dessa frase, é preciso compreender o cenário em que ela foi dita. A crucificação era a forma mais cruel e humilhante de punição usada pelo Império Romano. Era reservada aos piores criminosos, escravos e rebeldes. A dor era extrema. O processo podia levar horas, até dias. Os crucificados eram deixados nus, à vista de todos, para que servissem de exemplo. Jesus havia sido flagelado com chicotes de couro entrelaçados com ossos e metais. Seu corpo já estava dilacerado antes mesmo de ser pendurado. E mesmo assim, diante de tamanha injustiça, a primeira reação de Cristo não foi gritar por socorro, mas interceder pelos que o feriam. A frase de Jesus revela algo central à sua missão. Ele veio para perdoar, não para condenar. Desde o início de seu ministério, ele havia pregado o amor aos inimigos. Agora, ele encarna essa mensagem de forma radical. Ao pedir perdão por aqueles que o crucificavam, Jesus revela o coração de Deus Pai. Um Deus que é misericórdia pura. Um Deus que, mesmo sendo ofendido, oferece reconciliação. E observe, Jesus não diz eu os perdoo, ele diz Pai, perdoa-lhes. Isso indica que ele intercede. Como sumo sacerdote, ele se coloca entre o ofensor e o ofendido,
suplicando por graça. Essa é a imagem perfeita da mediação de Cristo. Essa justificativa de Jesus é intrigante. Afinal, os soldados sabiam que estavam crucificando alguém. Os líderes religiosos sabiam que estavam condenando um inocente. Então, o que significa esse não sabem o que fazem? Aqui, vemos uma profundidade espiritual. Eles não compreendiam a gravidade espiritual do que estavam fazendo. Eles viam apenas um homem comum, talvez um profeta incômodo. Não conseguiam enxergar que estavam executando o próprio Filho de Deus. Essa ignorância não os tornava inocentes, mas mostrava que o mal, muitas vezes, age através da cegueira espiritual. E é essa cegueira que Jesus tenta iluminar com seu perdão. Esse padrão de perdão diante da morte violenta se repete na história cristã primitiva. O mártir Estevão, apedrejado por anunciar Jesus, diz em seus últimos momentos: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7,60. O Espírito de Cristo continua vivo em seus discípulos. O cristão não é apenas aquele que fala de perdão, mas aquele que o pratica no limite da dor. Quantas vezes nós carregamos mágoas por pequenas ofensas? Quantas vezes justificamos nosso rancor com a desculpa do ele sabia o que estava fazendo? E, no entanto, Jesus nos convida a um perdão que não depende do arrependimento do outro, mas da decisão do nosso coração. Perdoar não é esquecer. Não é minimizar a dor. É, acima de tudo, romper a corrente do ódio. É decidir não perpetuar o mal que nos feriu. É reconhecer que só seremos livres quando libertarmos também os que nos machucaram. Estudos contemporâneos mostram que o perdão verdadeiro tem benefícios profundos: redução da ansiedade, melhora da saúde emocional, alívio físico e espiritual. Jesus, com essa frase, não apenas nos dá um modelo de espiritualidade, ele nos dá uma chave terapêutica. O perdão é uma libertação mútua. Em 1968, foi descoberto um ossuário em Jerusalém com os restos mortais de um homem crucificado chamado Eliohana. O osso do calcanhar ainda continha o prego romano. Essa descoberta confirmou detalhes históricos do tipo de morte sofrida por Jesus e seus contemporâneos. Ela nos lembra que a cruz não é metáfora, é dor real. Vivemos em tempos de ódio polarizado. Redes sociais inflamam guerras de palavras. Famílias divididas por política, igrejas rachadas por doutrinas, amizades desfeitas por mal-entendidos. A palavra de Jesus ressoa como um convite profético: Pai, perdoa-lhes. Será que temos coragem de repetir essa frase hoje? Será que conseguimos orar por quem nos persegue? Perdoar os que nos traem? Amar os que nos humilham? Não é fácil, mas é possível. E foi exatamente o que Jesus mostrou, que é possível perdoar mesmo quando o mundo inteiro nos crucifica. Se a primeira palavra de Jesus foi por aqueles que o feriram, a segunda será por aquele que, mesmo no fim da vida, buscou redenção. No cenário do Gólgota, 3 cruzes se erguem. 3 destinos se cruzam. No centro, o Filho de Deus. À sua direita e à sua esquerda, 2 ladrões. 2 homens condenados, ambos diante da mesma cena, mas com reações completamente diferentes. Um zomba, questiona, desafia. O outro clama: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, prestes a morrer, responde com uma promessa eterna: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essas palavras são, ao mesmo tempo, chocantes e profundamente reveladoras. Elas revelam que até mesmo nas últimas horas de sua vida, Jesus continua salvando. Ele continua respondendo à fé, ainda que mínima, ainda que tardia. O chamado bom ladrão, tradicionalmente conhecido como Dimas na tradição cristã, representa aquele que, mesmo em meio ao sofrimento, reconhece em Jesus mais do que um homem condenado. Enquanto o outro ladrão se une à zombaria da multidão, Dimas se volta para Cristo com humildade. Ele reconhece a própria culpa, declara a inocência de Jesus e expressa uma fé surpreendente: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Perceba, ele não pede livramento, não exige milagres. Ele apenas pede para ser lembrado. Mas esse pedido humilde é o suficiente para tocar o coração do Salvador. A resposta de Jesus a Dimas é a mais pura expressão da graça. Aquele homem não teve tempo de mudar sua vida, não pôde fazer boas obras, não passou por nenhum ritual. E mesmo assim, recebeu a promessa do paraíso. Isso desconstrói toda a teologia baseada apenas em mérito. A salvação, aqui, é apresentada como algo imediato,
pessoal e gratuito, um dom que depende mais da fé em Jesus do que da perfeição moral. A palavra hoje carrega uma urgência poderosa. Jesus não diz um dia ou depois do juízo final. Ele diz hoje. Isso aponta para uma realidade espiritual imediata, um acolhimento direto no momento da morte. Isso gerou debates teológicos ao longo dos séculos. Alguns interpretam essa passagem como literal: o ladrão estaria com Jesus no paraíso no mesmo dia. Outros sugerem uma pausa diferente na frase, dizendo: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, projetando a promessa para o futuro. Mas o mais importante não é a cronologia, e sim a certeza: o ladrão morre com uma promessa viva. No pensamento judaico do século I, o termo paraíso, do persa paridaesa, que significa jardim fechado, evocava a ideia do jardim do Éden, ou um local de descanso dos justos antes da ressurreição final. Com o tempo, o termo se tornou sinônimo do destino eterno dos salvos, o céu. Assim, quando Jesus usa a palavra, ele está apontando para a presença divina, a comunhão eterna com Deus. Mas note, o mais importante não é apenas o local, é a companhia. Estarás comigo. O paraíso é onde Jesus está. Esse diálogo entre Jesus e o ladrão resume toda a mensagem do Evangelho. Reconhecimento da culpa, confissão de fé, pedido humilde de redenção, e a resposta graciosa do Salvador. Esse momento é quase o modelo do arrependimento. Um coração quebrantado encontra um coração misericordioso. Os primeiros pais da igreja viam esse episódio como a prova máxima de que ninguém está fora do alcance da salvação. Santo Agostinho escreveu: 2 ladrões estavam pendurados com Jesus. Um foi salvo para que ninguém desesperasse. O outro se perdeu para que ninguém presumisse. Ou seja, não existe hora errada para se voltar a Deus, mas também não existe garantia se ignorarmos essa oportunidade. Quantas pessoas vivem presas à culpa, achando que é tarde demais para recomeçar? Quantas se sentem indignas de perdão? A segunda palavra de Jesus na cruz é um grito de esperança para todos os Dimas da humanidade, os que erraram, mas ainda têm fé. Se Jesus pode salvar um ladrão arrependido nos minutos finais da vida, ele pode salvar qualquer um. Basta clamar, basta crer, basta confiar. É um alerta contra o orgulho religioso e um consolo para os quebrantados. Essa palavra nos convida a 3 atitudes: reconhecer nossa falência espiritual, confessar que Jesus é Rei, mesmo quando tudo parece perdido, pedir para estar com Ele, e não apenas ser abençoado por Ele. O bom ladrão não pediu um milagre, mas a presença. E foi isso que ele recebeu. Em um mundo onde tudo é métrica, desempenho e aprovação, essa palavra de Jesus é libertadora. Ela diz: você não precisa ser perfeito. Precisa apenas reconhecer que precisa de mim. Em tempos de medo da morte, da perda e do fim, essa promessa continua ecoando: hoje, estarás comigo, no paraíso. Se neste momento Jesus estende a mão ao arrependido, na próxima palavra ele volta seu olhar para aqueles que ama, mesmo em meio à dor. A cruz de Cristo não é apenas um altar de sofrimento, é também um lugar de encontros. E neste terceiro momento, somos levados a uma cena profundamente humana, a relação entre mãe e filho no momento mais sombrio da história. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí tua mãe. Estas palavras, ditas por Jesus à sua mãe Maria e ao discípulo João, carregam uma riqueza simbólica, teológica e emocional que muitas vezes passa despercebida. Ao pé da cruz estavam poucas pessoas. A maioria havia fugido. Mas Maria permaneceu. E com ela, João, o discípulo amado. A cena é poderosa. Maria, vendo seu filho ser executado como um criminoso. Jesus, em agonia, com o corpo dilacerado. E mesmo assim, ele se preocupa com o futuro daqueles que ama. Essa preocupação revela a face mais sensível de Cristo. Ele não está apenas entregando seu espírito a Deus, mas entregando sua mãe aos cuidados humanos. E, ao mesmo tempo, está formando um novo tipo de família. Ao chamar Maria de mulher, Jesus não está sendo frio ou distante. Na cultura judaica e semita da época, esse termo podia ser usado com respeito. Ele o havia usado anteriormente nas bodas de Caná, João 2 verso 4. Mas aqui, o título também tem um peso simbólico. Maria não é apenas sua mãe biológica, ela se torna, aqui, uma figura materna espiritual. Jesus está no auge de sua missão redentora,
e sua fala sugere algo mais profundo: a criação de uma nova família espiritual, onde os laços não são apenas de sangue, mas de fé e amor. A tradição cristã, especialmente a católica e ortodoxa, vê nesta palavra a instituição simbólica de Maria como mãe da Igreja. Se João representa o discípulo fiel, Maria é confiada a ele como mãe. E, por consequência, é vista como mãe de todos os que seguem Jesus. Essa interpretação é reforçada pelo fato de que João nunca é chamado pelo nome neste evangelho, mas sim como o discípulo amado. Ele é um arquétipo, um modelo. Assim, a entrega de Maria a ele assume uma dimensão mais ampla. Esse gesto de Jesus revela algo essencial do evangelho. No reino de Deus, todos nos tornamos irmãos e irmãs. A cruz, então, não só nos reconcilia com o Pai, mas nos reconcilia uns com os outros. Na cultura judaica do primeiro século, o primogênito tinha a obrigação de cuidar da mãe viúva. Como José, pai terreno de Jesus, já havia falecido, esse papel recaía sobre Jesus. Mesmo morrendo, ele cumpre esse dever, não por obrigação, mas por amor. Ao confiar Maria a João, Jesus não apenas cuida dela, mas também cuida de João. Ambos perdem algo na cruz. Maria, um filho; João, um mestre. Mas agora, ganham um ao outro. Esse gesto é profundamente humano. Em meio ao caos e à dor, Jesus forma um pequeno núcleo de amor. Um lar em meio ao horror. Essa palavra nos ensina o valor da comunidade e do cuidado mútuo. Em um mundo fragmentado, onde laços familiares e sociais estão sendo constantemente ameaçados, a cruz nos lembra que somos chamados a cuidar uns dos outros como irmãos. A mensagem é clara. Não basta amar a Deus, é preciso amar e proteger os outros. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas contempla o Cristo crucificado, mas aquele que acolhe o outro como parte de si. Essa entrega de Maria a João e vice-versa é um ato de entrega de vínculos. Jesus nos ensina a confiar nossos afetos, a construir redes de amor mesmo diante da dor. Em tempos de luto, perdas e separações, essa palavra ecoa como um consolo. Você não está só. Há sempre alguém ao seu lado para caminhar. E mais do que isso, Deus ainda forma laços entre os seus, mesmo na escuridão da cruz. Essa cena inspirou inúmeros artistas, teólogos e poetas. Do barroco ao contemporâneo, Maria aos pés da cruz tornou-se símbolo da dor redentora, da fé perseverante e da maternidade espiritual. Na espiritualidade popular, Maria é muitas vezes invocada como intercessora, conselheira, presença silenciosa que acompanha os que sofrem, como acompanhou Jesus até o fim. Se até aqui ouvimos palavras de perdão, salvação e cuidado, a próxima palavra mergulha em um dos momentos mais sombrios da crucificação, o grito de abandono. No ápice da dor, no auge da escuridão, Jesus grita: Eli, Eli, lama sabachthani. É o único momento em que ele se dirige ao Pai não chamando de Pai, mas de Deus. E a frase ressoa como um eco de desespero: Por que me desamparaste? Essa é, talvez, a palavra mais misteriosa e controversa da cruz. Para muitos, é difícil imaginar o Filho de Deus, aquele que tinha comunhão perfeita com o Pai, proferindo um grito tão humano, tão carregado de dor, tão, aparentemente desesperado. O que essa palavra significa? Jesus foi realmente abandonado por Deus? Para compreender esse momento, precisamos voltar ao Antigo Testamento. Essa frase não é inédita. Ela é a primeira linha do Salmo 22, um salmo atribuído a Davi. Um clamor de angústia, mas também de esperança. Ao citar essa frase, Jesus faz mais do que expressar sua dor. Ele invoca todo o conteúdo do salmo. O Salmo 22 começa com um lamento intenso: Meu Deus, por que me desamparaste? Mas, ao longo de seus versículos, caminha para uma confiança restaurada. Tu me respondeste. Em ti confiarão os que temem ao Senhor. A posteridade o servirá. Anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Ao clamar essa frase na cruz, Jesus está expressando a dor real que sente, cumprindo as profecias contidas nesse salmo, apontando para a esperança da ressurreição. Abandono real ou sensação de abandono? Essa é uma das perguntas teológicas mais debatidas. Alguns argumentam que Jesus foi realmente abandonado pelo Pai naquele momento, como se todo o pecado da humanidade tivesse sido colocado sobre ele, e o Pai, sendo santo, voltasse o rosto. Essa leitura é inspirada em 2 Coríntios 5 verso 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós.
Outros teólogos, porém, argumentam que o pai nunca abandonou o filho. O que houve foi a experiência subjetiva do abandono, uma sensação de separação, causada pela intensidade da dor e do peso espiritual que Jesus carregava. A verdade é que ambos os aspectos podem coexistir. Deus estava lá, mas Jesus não o sentia. O céu não estava ausente, mas em silêncio. O pai não havia partido, mas a dor humana impedia Jesus de percebê-lo. Esse sentimento é profundamente humano. Quantas vezes nós mesmos sentimos o silêncio de Deus? Quantas vezes clamamos no escuro e achamos que Ele não responde? Aqui, Jesus entra na experiência humana de abandono, não apenas físico, mas espiritual e emocional. O grito de Jesus na cruz não é um colapso de fé. Pelo contrário, é um grito de fé em meio à dor. Mesmo na angústia, Jesus ainda chama: Deus meu. Ele não nega a existência de Deus. Ele não blasfema. Ele clama. Este é o modelo de oração para quem sofre. Mesmo quando não sentimos a presença divina, ainda podemos nos dirigir a Ele. A fé verdadeira não é ausência de dúvida, é confiar mesmo no escuro. Essa experiência é semelhante à dos místicos cristãos, como São João da Cruz, que descreveu a famosa noite escura da alma, um período de sensação de abandono, onde a alma não sente mais o consolo de Deus, mas permanece fiel. O Salmo 22, citado por Jesus, descreve detalhes impressionantes que se cumpriram literalmente na crucificação. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Repartem entre si as minhas vestes. Zombaram de mim, dizendo: salva-te a ti mesmo. Jesus não apenas expressa sua dor ao citar esse salmo, ele também o cumpre. A cruz é o palco onde as Escrituras tomam forma visível. A crucificação não era apenas uma execução física, mas uma morte simbólica e psicológica. O condenado era considerado amaldiçoado, um excluído social e espiritual. Deuteronômio 21, verso 23 dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ao morrer assim, Jesus toma sobre si a maldição humana, o peso da separação, o fardo do pecado. É neste contexto que seu grito ganha ainda mais força. Não é só dor, é a dor de todos. Se até agora Jesus falava como Salvador, intercessor e filho cuidadoso, aqui ele fala como um homem ferido, que não vê saída. Esse momento revela que o Filho de Deus não foi poupado da dor mais profunda, o sentimento de vazio, de solidão, de silêncio divino. Isso o torna ainda mais próximo de nós. Quando sofremos, Ele entende. Quando nos sentimos abandonados, Ele já passou por isso. Quando gritamos no escuro, Ele já gritou também. Essa quarta palavra de Jesus é um convite à honestidade espiritual. Não precisamos fingir fé quando estamos despedaçados. Podemos clamar, chorar, perguntar: onde estás, Deus? E podemos fazer isso sabendo que até o próprio Cristo fez. Essa palavra também nos ensina a não confundir silêncio com ausência. O Pai estava ali, mas o Filho estava imerso em uma escuridão que fazia parecer o contrário. Deus pode estar mais perto de nós na dor do que jamais imaginamos. Mas é na fé crua, na oração sem respostas, que Ele nos forma. Se até agora vimos o abandono, a próxima palavra traz uma das expressões mais humanas da cruz: a sede. Depois do grito do abandono, o silêncio da cruz volta a dominar. Mas então, Jesus fala novamente, e desta vez, apenas duas palavras: tenho sede. Simples, direto, físico, e ao mesmo tempo, profundamente simbólico. Entre todas as palavras ditas na cruz, essa é a mais humana de todas. A sede é uma necessidade básica, quase instintiva. Ela surge quando o corpo está desidratado, exausto, às portas do colapso. Mas nas palavras de Jesus, tenho sede não é apenas um pedido por água. É o clímax de uma missão espiritual. É um cumprimento profético. É uma revelação do que significa ser plenamente humano e plenamente Deus. A crucificação era uma tortura prolongada. O corpo sangrava por horas, exposto ao sol escaldante da Palestina. A perda de líquidos, o suor, as feridas abertas, tudo contribuía para uma sede excruciante. Jesus, como qualquer ser humano, sentiu essa sede. E isso importa, porque muitas vezes, ao pensar em Jesus, o vemos quase como um semideus, distante da nossa fragilidade. Mas na cruz, ele revela toda a sua humanidade. Ele sente dor, angústia e sede. Essa palavra nos aproxima dele. Ela diz:
Eu sei o que é sofrer. Eu conheço a necessidade do corpo. Eu entendo a sua fraqueza. O Evangelho de João é claro ao dizer que Jesus disse isso para que se cumprisse a Escritura. A referência mais direta é ao Salmo 69, verso 21. Deram-me fel por comida, e na minha sede me deram a beber vinagre. A oferta de vinagre pelos soldados romanos, mencionada logo após a declaração de sede, não é um gesto de compaixão, mas de zombaria. Ainda assim, Jesus o aceita, como quem decide cumprir até o último detalhe da missão. Isso mostra que nenhuma palavra, nenhum gesto, nenhum sofrimento foi por acaso. Cada aspecto da crucificação estava previsto. E Jesus, mesmo em agonia, tinha plena consciência disso. Há quem veja, nessa frase, não apenas a sede física, mas uma sede espiritual mais profunda. Ao longo de seu ministério, Jesus falou muitas vezes sobre sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4, verso 14. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, verso 37. Ele era fonte de água viva. Mas agora, na cruz, essa fonte se esvazia. Aquele que saciou tantos, agora está seco. Essa sede pode simbolizar a ânsia de Jesus por cumprir plenamente a vontade do Pai. Ou talvez, a sede pela alma humana, o desejo ardente de nos alcançar. Santos e místicos cristãos enxergaram nessa palavra uma expressão do desejo de salvação. Como se, ao dizer tenho sede, Jesus estivesse dizendo: tenho sede de você. Tenho sede de sua alma. Tenho sede de reconciliar o mundo com Deus. Essa palavra nos ensina algo profundo. Jesus não morreu apenas como um Deus invencível. Ele morreu como um homem vulnerável. Ele não é um Deus que assiste de longe, mas um Deus que sente sede. Isso muda tudo. Em um mundo onde há tanta sede, sede de amor, sede de justiça, sede de sentido, Jesus se identifica conosco. Ele conhece nossa fome interior. Ele sentiu, no corpo, aquilo que muitos de nós sentimos na alma. Tenho sede se torna um convite à compaixão. Quantas pessoas ao nosso redor têm sede de atenção, de perdão, de dignidade? Santa Teresa de Calcutá costumava dizer que ouviu Jesus repetir essa frase nas pessoas que encontrava nas ruas. Tenho sede, não de água, mas de cuidado. E talvez, até hoje, Jesus ainda diga isso a nós. Não da cruz, mas nas ruas, nas prisões, nos hospitais, nos rostos invisíveis da sociedade. Essa frase é também um chamado à entrega pessoal. Jesus está sedento, e nós, que recebemos a água viva de sua graça, agora somos chamados a oferecer essa água aos outros. Depois da sensação de abandono, vem a sede. A alma desidratada pela dor clama por algo que a alivie. É a preparação para a próxima palavra, o clímax da missão. Jesus não morre sem falar. Ele ainda tem algo a dizer. Algo definitivo. Se tenho sede revela a fragilidade humana. A próxima frase será o grito da vitória. Silêncio. Tensão no ar. O céu escureceu. A terra treme. E então, da cruz, ouve-se uma declaração triunfante. Não um suspiro de derrota, mas um grito de vitória. Está consumado. Em grego, tetelestai. Com apenas uma palavra, Jesus anuncia ao mundo que sua missão chegou ao fim. Tudo o que precisava ser feito, foi feito. Nada ficou incompleto. Nada restou por fazer. A cruz, agora, não é apenas um símbolo de dor, é o símbolo da conclusão gloriosa do plano divino. O original grego usado por João era uma palavra comum, mas com significados profundos. Era usada quando uma dívida era paga integralmente. Quando um sacerdote finalizava um sacrifício, dizia, está completo. Quando um artista terminava uma obra, podia exclamar, tetelestai. Ou seja, essa não é uma frase de resignação. É uma declaração de missão cumprida. Jesus está dizendo, tudo o que vim fazer, eu fiz. Toda profecia foi cumprida. Toda dívida foi paga. Todo sacrifício foi aceito. Está feito. Desde o Éden, o plano de salvação vinha sendo anunciado em figuras e promessas. O Cordeiro de Abraão, o sangue no Êxodo, o sacrifício do templo, os profetas que clamavam por justiça. Agora, tudo isso se concentra em um único momento, em um único grito: está consumado. Jesus é o Cordeiro Pascal, o sumo sacerdote,
o Filho obediente, o Messias esperado. Isaías 53, o famoso cântico do servo sofredor, se cumpre na íntegra. O servo foi ferido, esmagado, castigado, e agora, ele conclui a missão. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relatam que, nesse exato momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27 verso 51. Esse véu separava o santo lugar do Santo dos Santos, o local mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano. O rasgar do véu simboliza que o acesso a Deus foi liberado. A separação entre Deus e a humanidade foi desfeita. A morte de Cristo abre o caminho para a reconciliação total. E tudo isso começa com a frase: está consumado. Essa palavra nos leva a refletir sobre propósito e obediência. Jesus não morreu por acaso, nem prematuramente. Ele morreu no tempo certo, da forma determinada, com a missão concluída. Isso nos desafia a perguntar: qual é a nossa missão? Estamos vivendo para cumpri-la ou apenas sobrevivendo? Teremos coragem de dizer, ao fim da vida, está consumado? Essa palavra nos inspira a viver com propósito. A vida cristã não é aleatória, é uma jornada rumo ao cumprimento do chamado que Deus nos deu. Diante da cruz, percebemos que nada precisa ser acrescentado à obra de Cristo. Ele já fez tudo. Muitas vezes, queremos pagar por nossos pecados com obras, penitências, sacrifícios pessoais. Mas a cruz grita: já está pago. A salvação é um dom, o perdão é completo. A justiça foi satisfeita. A graça foi liberada. O céu está aberto. Essa palavra liberta do peso da culpa, da vergonha e do medo. Você não precisa mais tentar ser aceito. Você já foi aceito, na cruz. A palavra tetelestai tornou-se um símbolo sagrado. Em ícones, pinturas e crucifixos antigos, essa palavra aparece como um selo divino, uma assinatura espiritual sobre o destino da humanidade. Em muitas igrejas do Oriente e do Ocidente, ela é inscrita na base da cruz, como se dissesse: aqui está a obra de Deus. Completa, perfeita, eterna. Está consumado é mais do que uma frase. É uma chave espiritual. Ela nos ensina a descansar na obra de Cristo, viver sem medo da condenação, deixar de lutar para merecer o que já foi conquistado por Ele, seguir a missão que Ele nos confiou, com fidelidade até o fim. Para aqueles que vivem aflitos por não fazer o suficiente, essa palavra é um bálsamo. Jesus já fez. Nosso papel é crer, responder com amor e viver com gratidão. Se até aqui ouvimos palavras de perdão, salvação, abandono, sede, agora tudo se encaixa. A história chega ao clímax. E a cruz deixa de ser tragédia para se tornar redenção. Depois de declarar que tudo está consumado, Jesus não simplesmente morre. Ele entrega sua vida. Tudo está em silêncio. O ar está denso. O céu, escuro. Os soldados olham sem entender. A multidão aguarda. E então, Jesus pronuncia sua última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não é um lamento. Não é um suspiro de desespero. É uma entrega consciente, um ato voluntário. Jesus não é vencido pela morte. Ele a atravessa. E o faz confiando plenamente no Pai. Com essa frase, a cruz se transforma de instrumento de morte em altar de consagração. Assim como na quarta palavra Jesus cita o Salmo 22, aqui ele faz uso de outro salmo, o Salmo 31 verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Esse era um salmo usado tradicionalmente pelos judeus como oração antes de dormir. Uma espécie de boa noite espiritual, confiando a alma aos cuidados de Deus durante a noite. Ao recitar essa frase, Jesus faz mais do que orar. Ele declara que sua missão chegou ao fim com plena confiança. Ele não se apega à vida, ele a oferece. Voluntariamente. Essa palavra final revela uma dimensão central da morte de Jesus. Ela não foi um acidente. Não foi algo que aconteceu com ele. Foi uma decisão. Um ato de entrega. João 10 verso 18 já havia antecipado isso. Ninguém tira minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Ao entregar seu espírito ao Pai, Jesus está dizendo: está completo. Agora eu volto para casa. E essa entrega tem poder. É um gesto final de rendição e reconciliação.
Depois de ter clamado Deus meu, agora ele volta a dizer Pai. A relação foi restaurada. O silêncio foi rompido. O ciclo se fecha. Há um detalhe simbólico profundo aqui. No Gênesis, Deus sopra o espírito de vida no homem. Gênesis 2, verso 7. Agora, no Calvário, o homem perfeito devolve esse espírito ao Criador. O que começou no pó, termina na glória. O que foi dado, é devolvido. A vida, que pertence a Deus, retorna a Ele. O autor de Hebreus chama Jesus de nosso sumo sacerdote eterno. Hebreus 4, verso 14. E o sacerdote, ao oferecer o sacrifício, apresentava a oferta a Deus. Agora, Jesus, ao entregar seu espírito, apresenta a si mesmo como oferta viva. Ele é o cordeiro e o sacerdote. Ele é a vítima e o oferente. Essa última palavra sela a consagração total. Nenhuma parte ficou retida. Nenhuma reserva. Jesus se deu por inteiro. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito é uma oração para todos os tempos. Uma oração que pode ser dita diante da morte, em tempos de crise, no final de um dia difícil, ou simplesmente como expressão de confiança. Ela nos convida a entregar tudo nas mãos do Pai. Nossas angústias, nossos planos, nossos medos, nossos filhos, nossos relacionamentos, nossa própria alma. Confiar é entregar. E Jesus nos mostra que a confiança verdadeira não é apenas dizer que crê, mas colocar tudo nas mãos de Deus, inclusive a vida. Diferente de tantos líderes religiosos, filósofos e mártires, Jesus não morre, simplesmente. Ele se entrega. E isso muda a forma como vemos a morte. Para o cristão, a morte não é o fim, é a passagem. É o retorno ao Pai. Por isso, essa última palavra é cheia de esperança. O Evangelho de Lucas registra que, ao dizer isso, Jesus expirou. E o centurião romano, vendo o que aconteceu, disse: verdadeiramente, este homem era justo. Lucas 23, verso 47. O testemunho final de Jesus na cruz convence até um soldado pagão. Sua rendição é tão poderosa que transforma corações. Em um tempo onde se valoriza o controle, onde queremos dominar cada aspecto da vida, Jesus nos convida a entregar, a confiar, a dizer: está nas tuas mãos. Em momentos de ansiedade, de decisões difíceis, de luto ou esgotamento, essa palavra pode ser nossa oração pessoal. Pai, eu não entendo, mas confio. Pai, mesmo na dor, eu me rendo. Pai, minha vida está em tuas mãos. Essa frase também é usada por muitos cristãos em leitos de morte, como expressão final de fé. Mas ela também pode ser usada como estilo de vida diário, viver como quem já entregou tudo. Ao longo dos séculos, essa palavra final inspirou hinos, orações e declarações de fé. Igrejas ao redor do mundo a entoam em liturgias da Sexta-feira Santa. Ela encerra a vida de Cristo, mas abre a porta para nossa nova vida. As 7 palavras foram ditas. O véu se rasgou. A terra tremeu. O céu chorou. Mas o silêncio da cruz ainda fala, e nos convida a responder. 7 frases. 7 momentos. 7 janelas abertas no coração de Deus. Do alto da cruz, Jesus não apenas sofreu. Ele falou. E ao falar, revelou. Revelou o perdão que alcança o imperdoável. A salvação que ultrapassa o tempo. O cuidado que permanece mesmo na dor. A angústia que nos aproxima. A sede que clama por redenção. A missão que se cumpre até o fim. E a entrega total, nas mãos do Pai. Essas não são apenas palavras do passado. São ecos eternos que continuam ressoando. Cada uma delas fala conosco hoje. Vamos relembrar. Pai, perdoa-lhes, porque o amor começa com perdão. Hoje estarás comigo, porque a salvação está disponível agora. Eis aí tua mãe, porque não somos chamados a seguir sem ninguém. Por que me desamparaste? Porque até o silêncio de Deus tem propósito. Tenho sede. Porque a dor de Cristo também é desejo por nós. Está consumado. Porque a obra foi completa. Nas tuas mãos. Porque a confiança é a última palavra da fé. Cada palavra revela uma fase da caminhada humana. O conflito com o outro, perdoar. A necessidade de salvação. O valor dos laços afetivos.
a experiência da dor interior, a sede por algo maior, o desejo de propósito cumprido, a entrega final ao divino. A cruz é mais do que o centro da fé cristã, é um espelho da alma humana. É lá que nos vemos como somos, e onde somos convidados a nos tornar o que podemos ser. Jesus, ao morrer, não nos deixa apenas uma doutrina. Ele nos deixa um modelo de como viver e como morrer. Em um mundo fragmentado, agitado, ansioso e superficial, as palavras da cruz são âncoras. Elas nos chamam a parar, ouvir, refletir, responder. Elas tocam as questões mais profundas da existência. Posso perdoar quem me feriu? Há esperança para mim mesmo no fim da vida? Como lidar com o abandono e a ausência de respostas? O que fazer quando minha alma tem sede? Qual o propósito da minha vida? Como confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar? Essas são perguntas que não se respondem com frases prontas, mas encontram eco nas últimas palavras de Jesus. O Gólgota foi um evento histórico, mas também é um evento presente. Cada dor humana, cada injustiça, cada lamento, cada entrega, pode ser conectado à cruz. E ali, não encontramos um Deus distante. Encontramos um Deus que fala do alto da dor, para que possamos ouvi-lo aqui embaixo, nas nossas dores também. A cruz de Jesus não silencia. Ela fala, grita, ensina, transforma. Talvez você tenha ouvido essas palavras pela primeira vez. Ou talvez já as tenha escutado muitas vezes. Mas a pergunta é: elas já mudaram você? As 7 últimas palavras de Jesus não foram o fim. Elas foram o início de um novo tempo, um novo pacto, um novo caminho. E esse caminho continua aberto. Se você precisa de perdão, Ele ainda perdoa. Se você está perdido, Ele ainda salva. Se você se sente só, Ele ainda cuida. Se você grita no escuro, Ele ainda escuta. Se você tem sede, Ele ainda sacia. Se você se sente incompleto, Ele ainda cumpre. Se você está cansado, Ele ainda recebe o seu espírito. Agora, o eco da cruz está em suas mãos. O que você fará com ele? Talvez seja a hora de perdoar, ou de pedir perdão. Talvez seja a hora de entregar, de voltar para o Pai. A cruz não foi o fim da história. Foi o início da vida que não tem fim.